Queridos, bom dia. É uma alegria a gente estar na casa do Senhor o tempo todo, né? É muito bom, a palavra diz, eu sempre repito, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É muito bom estarmos aqui e eu quero falar um pouquinho sobre casa hoje. E eu vou entrar um pouco nessa onda sua, viu, pastor? Puxar os homens aí, para que os homens, né? O que eu tenho que falar hoje aqui vai ser assim mais direcionado para os homens. É para todos, mas é mais direcionado para os homens. Bom, gente, a gente sabe que Jesus nasceu em Belém, certo? Não é Belém do Pará, mas é Belém, né? Jesus nasceu em Belém, ele foi criado em Nazaré, mas para a gente ver lá no Evangelho de Lucas, diz que Jesus foi rejeitado e expulso de Nazaré. E daí o que aconteceu? Jesus usou como sede do seu ministério, ele foi para Cafarnaum. E em Cafarnaum ele montou o seu quartel-general e durante os 3 anos de ministério terreno, ele trabalhou e a base dele foi ali. E foi nas casas das pessoas, das famílias, que Jesus desenvolveu o seu ministério. E assim, e por que nas casas? Casa é um negócio que soa muito forte para a gente, porque casa, quando a gente fala casa, e não só estrutura, mas lar, casa, é um lugar onde traz conforto, onde nós temos segurança, é um lugar onde a gente tem paz, é um lugar onde é o nosso cantinho de refúgio. Então Jesus, ele trabalhou muito forte, e no Novo Testamento, a gente percebe lá que Jesus entrou em algumas casas. E em todas as casas que Jesus entrou, ele fez diferença. Obrigado. Em todas as casas que Jesus entrou, ele fez diferença. Em cada uma aconteceu algo especial. Em cada uma Jesus veio suprir as necessidades. Mas tem uma dica. Se a gente perceber as casas que Jesus teve, ele foi lá porque ele foi convidado. Jesus foi convidado para estar naquela casa. Primeiro, logo que Jesus começou o seu ministério, a Bíblia fala que o primeiro milagre de Jesus aconteceu nas bodas de Caná. E Jesus estava lá naquele casamento. Era costume naquela época, dentro daquele contexto, que um casamento durava vários dias. E dentro da festa do casamento, da dinâmica do casamento, tinha muita fartura de comida e tinha o vinho. E se o vinho acabasse, a festa acabou. O casamento acabou. Era a vergonha da família. E aconteceu. Aconteceu naquela festa que o vinho acabou, mas Jesus tinha sido convidado para aquela festa. A Bíblia não diz se aqueles noivos, aquela família, eram parentes de Jesus, amigos de Jesus. O fato é que Maria, Jesus e alguns dos seus discípulos, que ele já tinha chamado, estavam com ele. E Maria toma a iniciativa, a mãe de Jesus toma a iniciativa e chama Jesus para a responsabilidade, e Jesus faz o seu primeiro milagre. Agora, por que Jesus restituiu a alegria naquele casamento? Porque ele foi convidado. Se ele não tivesse sido convidado para aquele casamento, se ele não tivesse sido convidado para entrar naquela casa, não tinha alegria. E nós vemos lá, logo no início, Jesus sai desse lugar e ele vai para Pedro convida ele para a casa dele. Quando chega na casa de Pedro, quem estava doente? A sogra de Pedro. Ela estava doente e Jesus fez um milagre e curou. E nós vemos no decorrer do ministério de Jesus que durante diversos lugares que Jesus foi chamado e convidado para casa, ele realizou alguns milagres. Ele foi na casa de Jairo. Jairo chega e chama Jesus para sua casa porque sua filha estava doente. Jesus chega lá e ressuscita a filha de Jairo. Jesus está andando pelo caminho, encontra Zaqueu. Zaqueu convida Jesus para ir para a casa dele.
E Jesus restaura aquela família, restaura o ânimo, restaura a honestidade, a moral daquela família. Jesus constantemente, a Bíblia fala que ele ia na casa de Marta, Maria e Lázaro. A Bíblia comenta 2 casos lá, uma vez que ele foi levar ensino e outra vez que ele foi levar vida, ressurreição. Jesus foi convidado a entrar numa casa desconhecida quando ele estava naquele caminho de Emaús. E naquele dia ele trouxe revelação. Então o que a gente percebe? Qual que era a coisa mais comum que havia em todos esses milagres? Jesus tinha sido convidado para ir naquela casa. E esse Jesus que a gente vê e a gente fala daquela época, que a Bíblia fala, lá em Hebreus 13:8 diz assim: ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então o mesmo Jesus que foi convidado para estar naquelas casas aconteceram diversas coisas, diversos milagres e bênçãos, ele continua sendo poderoso hoje para cumprir isso. E nós acreditamos, estamos aqui porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, e nós acreditamos e sabemos que isso, e lá em Efésios 3:20 a palavra diz assim: ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. E ainda em 1 Coríntios 2:9 diz lá: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama a Deus? O que é amar a Deus? Amar a Deus, porque o amor não é simplesmente um sentimento, amor é ação. E a gente viu o amor de Deus da ação que o pastor Sérgio fez aqui na abertura, em dizer que eu estou bem, legal, estou amando a Deus, estou em comunhão com Deus. Eu não estou bem, eu continuo me relacionando com esse Deus. Independente de onde, como está a nossa vida, amar é isso, é nós vivermos em comunhão com Deus. E diante de tudo que nós vimos até agora, o que a gente pode perceber? Nós precisamos convidar Jesus para estar na nossa casa. Mas depende do quê? Depende de mim, depende de você fazer esse convite. Depende da minha escolha, da sua escolha, das minhas atitudes, das suas atitudes. Cada um de nós tem a responsabilidade de chamar Jesus para a sua casa. E eu vou então dizer dentro da linha do pastor, nós homens temos essa responsabilidade primeira de chamar Jesus para estar na nossa casa, de chamar Jesus para viver na nossa casa, e nós temos que trazer Jesus para dentro de nós, para a nossa casa, para que a nossa família, a nossa esposa e os nossos filhos possam ver através de nós Jesus dentro da nossa casa. Amém. Eu queria conversar com vocês um pouco sobre um texto que fala sobre uma intervenção de Jesus. E esse texto está lá em Marcos capítulo 2. Eu vou ler aqui o texto aqui do versículo 1 até o versículo 12. A palavra de Deus diz assim: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, ao ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então o paralítico, carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por conta da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, pela abertura, e desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus?
E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer? Levanta-te, toma teu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos admirarem e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Vamos orar? Deus, essa é a tua palavra, Senhor, e nós vemos aqui, ó Pai, como o Senhor é bom, Senhor, e o teu poder, Senhor, que o Senhor manifesta nessa passagem, assim, há tanto tempo atrás. É o mesmo poder que o Senhor tem hoje, Senhor, de transformar nossas casas, de transformar os nossos lares, ó Pai. Deus, move, Senhor, os obstáculos que nós temos, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, ter atitude, Senhor, de chamar o Senhor para a nossa casa. E a partir de hoje, Jesus venha reinar na nossa casa, Pai, no nome de Jesus. Amém? Quando Jesus está em casa, existem algumas evidências, não existem? E que evidências que a gente percebe que há nessa casa? A primeira evidência a gente vê na segunda parte da primeira parte do versículo 2, que diz assim: muitos se reuniram ali ao ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. A notícia de que Jesus estava na cidade, estava naquela casa, atraiu diversas pessoas. Era o início do ministério de Jesus, mas as pessoas já o conheciam, já sabiam que ele tinha poder, mas as pessoas foram em busca disso. E da mesma forma, a nossa casa tem que ser assim. Quando a gente convida Jesus para dar nossa casa tem que ser um lugar de afluência de pessoas. Nossa casa tem que ser aquele lugar que as pessoas gostem de ir. Não é muito bom na casa do pastor Sérgio e pastor Aline? Não é um lugar que dá refrigério, que dá paz. As mulheres na terça-feira têm um momento de ensino. Por quê? Porque Jesus foi convidado para estar naquela casa. E a minha casa e a sua casa tem que ser assim também. Tem que ser aquele lugar que as pessoas gostem de ir e queiram ir. Para quê? Para tomar um café? Pode ser. Mas principalmente que elas sintam que aquele lugar é um lugar de paz, é um lugar de ensino, é um lugar de refrigério, é um lugar onde Jesus está, é um lugar em que eu vou receber alguma coisa, é um lugar em que eu vou ser abençoado. Nossa casa tem que ser esse lugar. Nossa casa tem que ser uma luz no meio da escuridão. Nossa casa tem que ser aquele lugar que as pessoas se sintam atraídas. Por quê? Porque lá a presença e o poder de Jesus existe. Amém. Segundo ponto que a gente vê, diz lá no versículo 2 ainda: e anunciava-lhe a palavra. A casa onde Jesus está tem palavra. A casa onde Jesus está, a Bíblia é presente, constante e usada. Lá em Marcos, quando fala sobre a visita de Jesus na casa de Marta, Maria e Lázaro, que é umas casas que Jesus frequentava com bastante frequência, dizia que numa ocasião estava Jesus lá ensinando a palavra e Jesus chegou com os seus discípulos. Até nós cantamos uma música sobre isso. Jesus chega com os seus discípulos, enquanto Marta foi nos afazeres da casa, Maria sentou-se ao pé de Jesus para ouvir a mensagem. E às vezes a gente convida Jesus para ir à nossa casa, só que nós estamos tão atarefados com as coisas e nós continuamos ocupados com as nossas tarefas. Nós estamos no celular, nós estamos com TV, nós estamos com Netflix, nós estamos com tantas coisas à nossa volta e Jesus está lá e nós não aproveitamos a presença do Senhor. Nós não percebemos, não damos valor na presença do Espírito Santo na nossa vida e nós vamos perdendo. Nós convidamos Jesus para vir em nossa casa, mas nós temos que aproveitar e temos que nos entregar ao Senhor Jesus. Nós não podemos deixar que outras coisas tomem o nosso pensamento, o nosso coração e a nossa mente.
Quando Jesus está em nossa casa, nós temos que estar disponíveis para Ele. Nós temos que estar disponíveis quando Jesus está em nossa casa e Ele se manifesta através da nossa palavra. Nós temos que estar focados na palavra. E não lendo a Bíblia com a TV ligada, não lendo a Bíblia com outros afazeres, não lendo a Bíblia, mas online no meu trabalho. Mas nós temos que estar focados. Quando eu convido Jesus em nossa casa, para minha casa, eu tenho que estar atento e aproveitando esse tempo. Continuando a leitura, a gente vê no versículo 3, uma outra frase assim: trouxeram então um paralítico carregado por 4 homens. Gente, quem tem 4 amigos que poderiam te carregar? Eu vou fazer uma outra pergunta. Quem é amigo suficiente que carrega um outro? É um grande privilégio de ter 4 amigos que estão dispostos a te elevar e estão dispostos a te ajudar a resolver seus problemas. São pessoas que estão caminhando contigo, abraçados contigo, e você tem um problema, você tem uma questão, você não, estamos juntos. Eu vou até o fim com você, eu estou caminhando com você, eu estou andando com você, e Ele vai te carregar, Ele vai te ajudar no momento que você precisa. Aquele homem tinha um impedimento físico, ele não podia andar, ele era paralítico. E ele era paralítico, mas ele tinha uma coisa boa, ele tinha 4 amigos, e esses 4 amigos, dependendo do peso dele, carregam ele até aquele lugar. E quando chegam lá, encontram aquela multidão. E esses homens, eles acabam tendo 2 atitudes proativas. Primeiro, eles têm uma visão. A visão é que aquele paralítico ia conseguir se virar sozinho. Sem chance. Se ele não fosse levado por eles, ele não tinha mais solução. Se eles não levassem até Jesus, eles sabiam que não tinha solução, mas eles conheciam que era Jesus. Eles sabiam que Jesus tinha poder para resolver o problema do seu amigo que era paralítico. E eles chegaram num ponto que vão fazer o quê? Chegaram lá, a casa cheia. Vamos voltar? Sinto muito, vou deixar vocês aqui. Eu tentei, eu caminhei com você até agora, mas eu vou embora. Se isso tivesse acontecido, a gente não estava aqui lendo essa passagem hoje. Mas esses homens, eles não tiveram a visão dos obstáculos. Eles não deixaram que os obstáculos que estavam à frente deles impedissem que eles fossem bênçãos na vida daqueles homens, daquele homem. E da mesma forma, nós não podemos deixar que obstáculos nos impeçam de servir ao outro. Obstáculos nos impeçam de servir a Deus, a servir na igreja. Mas eu vou servir na igreja, mas levantar de manhã para chegar na igreja, domingo de manhã, eu levantei cedo a manhã toda. Por que eu vou para uma célula? Não, já estou trabalhando a semana inteira. E a gente começa a criar obstáculos para a gente não servir a Deus. A gente começa a encontrar obstáculos para não ter comunhão com Deus. Acordei muito tarde, estou cansado, estou dormindo. Né? E a gente começa a fazer isso. Davi, em um certo momento da vida dele, ele ia fazer uns sacrifícios e tinha um pessoal que ia doar para eles, para Davi, uns animais para fazer sacrifício. E Davi fala assim: não, eu não quero doado não, eu quero pagar quanto vale, porque eu não quero dar para Deus aquilo que não me custe. Ou seja, o nosso caminhar com Deus, nós temos que tirar os empecilhos, nós temos que doar aquilo que nos custa, aquilo que pode ser caro para nós, que é uma hora de sono, um tempo para a gente ouvir um amigo. Nós temos que ter essa visão, nós não podemos deixar que os obstáculos nos impeçam. Não tenho tempo agora não posso, eu não tenho nada a ver com isso, ema, cada um com seus problemas, eu não quero saber. Não, gente. A partir do momento que nós temos um compromisso com Deus, nós temos que deixar de ser egoístas e individualistas. Nós temos que começar a pensar como esses homens. Ter compaixão, ter amor. Nós precisamos ter a visão de que nós somos aqueles representantes
do Senhor aqui na terra. E nós temos que estar juntos às pessoas. Esses homens também tiveram outra atitude, que foi a determinação. Eles não desistiram. Eles não desistiram nem por conta do peso do paralítico, nem por conta de fazer um buraco lá no teto. Eles continuaram firmes porque eles tinham um objetivo. Qual era o objetivo? Levar aquele homem diante de Deus. Eles foram perseverantes. E nós temos que ser perseverantes na palavra. Porque o reino se conquista por esforço. Nós precisamos fazer com que a gente tenha motivação para transpor os obstáculos, superar os limites. A gente não vai resolver todos os problemas. Ou às vezes não vai resolver o problema dos outros, com aqueles amigos que estão próximos de nós. Mas nós podemos ser um ponto de apoio para ajudá-los a resolver os problemas. Gente, assim como o amor não é sentimento, compaixão não é sentimento. Compaixão também é ação. E esses homens tiveram amor e tiveram compaixão daquele paralítico. E a gente caminha por esse versículo e a gente chega no versículo 4, que diz lá: e não podendo aproximar-se dele, de Jesus, por causa da multidão, descobriram o telhado num ponto correspondente em que Jesus se encontrava e por ele descer o leito em que o paralítico estava. Limitações, gente, obstáculos. Lá não tinha helicóptero, não tinha empilhadeira, não tinha um guincho para levar aquele homem até lá em cima. Mas eles encontraram uma solução, porque eles eram perseverantes. Eles criaram um método inovador, diferente e com resultado. Por quê? Porque Deus é criativo. Deus é criativo. Deus criou o mundo todo, Deus criou todas as coisas que eu e você, sem ninguém dar palpite para Ele. Porque Deus é criativo. E nós temos que ser criativos na abordagem, nós temos que ser criativos no momento que nós estamos falando com as pessoas, para atrair as pessoas a Jesus, a mostrar para as pessoas quem é Jesus. Criativos de como chegar no coração das pessoas. Uns dias atrás eu estava andando no carro com uma pessoa, aí tinha um terço pendurado no retrovisor. Aí aquele terço, blim, balançando ali, né? Eu peguei e segurei o terço no coraçãozinho, assim, na cruzinha do terço. Falei assim pro rapaz que estava comigo, que era o dono do terço. Falei: engraçado, esse terço aqui com Jesus morto. Você sabe que essa cruz aqui não é a cruz que me representa? Ele falou: por que? O senhor não é cristão? Sou, mas a cruz que me representa é essa aqui, ó. Aí virei. Atrás não tinha nada. A cruz me representa essa cruz aqui, ó. Essa cruz vazia. Porque Jesus não está mais aqui. Jesus morreu nessa cruz, morreu. Mas Jesus ressuscitou. Amém. E o que me representa é essa cruz aqui. Essa cruz vazia. Aí ele falou, ele ficou meio constrangido e falou: esse negócio é da minha esposa, não sei o quê. Mas o que você faz com isso? Você coloca, é uma estratégia de você colocar um ensinamento de maneira bem sutil. Com certeza, isso daí, ele está na mente dele e vai mexer com ele. Essa semana, o porteiro do prédio que eu trabalho, eu estava passando, chegando, ele: bom dia, Walter, aqui. Eu estou lendo livros, conhece esse livro? Me mostrou um livro lá, 1808. Eu estou lendo esse livro, muito legal, muito bom, veja só. Aí eu parei lá, tempo, gente. Tempo que se tem que dar e ouvir as pessoas. Eu parei, ele pegou o livro, colocou no balcão e ele leu o livro. Olha que legal isso aqui. E o livro falava sobre a época da escravidão no Brasil. E ele veio e leu assim uma meia página do livro, virou o livro, leu outras coisas. Eu falei: puxa vida, como era pesada a escravidão naquela época, né? A escravidão naquela época era por conta de cor de pele. Coisa triste, né? Mas hoje não tem. Semana passada, você lembra que semana passada a gente comemorou a abolição da escravatura, de 13 de maio? Foi a abolição da escravatura? Ele falou: sabe que é mesmo então. A abolição da escravatura, Princesa Isabel assinou a Lei Áurea e acabou com tudo que
a gente está lendo aqui, nesse livro, acabou. Só que teve outra coisa que acabou a escravidão. Quando Jesus morreu na cruz, também acabou a escravidão. A nossa escravidão do pecado. E eu fui falando sobre Jesus, sobre a morte de Jesus, em cima do quê? Em cima de uma experiência que ele deu, uma abertura que ele me deu. Ele veio falar sobre escravidão. A escravidão tem tudo a ver com o sacrifício de Jesus na cruz. Porque Jesus nos tirou da escravidão do pecado e nos deu liberdade. Princesa Isabel tirou os negros da escravidão e deu liberdade. Ele me deu a chance aqui, como é que o pessoal diz? A bola quicou e eu chutei, né? Nós temos que ter essa criatividade de não perder as oportunidades de falar do amor de Deus. E nós temos que ser criativos para a gente chegar no coração das pessoas de maneira simples, não ofensiva, de maneira tranquila, e você coloca um ponto no coração. Essa semana eu volto e vou perguntar: e aí, acabou de ler o livro? O que você achou? Na outra semana, aí assim, você vai criando e gerando no coração dele expectativas para ter uma nova oportunidade de falar do amor de Jesus novamente. E a gente vai gerando isso, porque nós precisamos ser perseverantes, criativos, em busca de uma estratégia para alcançar nosso objetivo, que é levar a palavra do Senhor, que é mostrar o Evangelho de Jesus, que é demonstrar o amor de Deus na cruz. E nós precisamos pegar as oportunidades que Deus nos dá, e assim, e a bola quica, você tem que chutar, você não pode deixar ela quicar a segunda vez, porque senão às vezes não vai ter oportunidade de uma segunda vez, e você perdeu a oportunidade de falar do amor de Jesus para aquela pessoa. E você não precisa ser um pastor ou um eloquente, você tem que saber que Jesus veio e morreu pelo pecado e acabou a escravidão. Usar o argumento que o outro te dá e você apresentar Jesus de maneira simples. Gente, o Evangelho é isso. Simples, claro, objetivo, mas ele é transformador. E nós precisamos, se nós somos transformados pelo sangue, pelo sacrifício de Jesus, se o Espírito Santo habita em nós temos que repartir isso com as outras pessoas também, mostrar que esse Evangelho é bom, mostrar que Jesus pode as coisas, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós precisamos aproveitar esse Evangelho. E continuando o texto aqui, nós chegamos no versículo 5, na primeira parte, diz assim: e vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé de quem? Dos amigos. Vendo-lhes a fé, é a fé dos amigos que Jesus estava vendo. E a situação a gente pode perceber que nós podemos ser canal de bênção na vida das pessoas também, não podemos? Legal demais isso, não é? Não é renovador, não é assim? A gente não fica alegre sabendo essa situação, que a fé dos amigos trouxe cura e restauração e salvação para aquele homem. Então, eu e você também podemos, pela nossa fé, nós sermos canal de bênção e salvação, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, nossa vizinhança, nosso trabalho. E veja na Bíblia que não aconteceu isso. Jairo era um dos líderes da igreja, e Jairo, a igreja estava em confronto direto com Jesus, mas Jairo estava com um problema na casa dele. A filha dele estava doente. Ele abriu mão de tudo que ele tinha de posição e ele foi até Jesus. Chegou em Jesus: Jesus, venha, eu estou precisando de ir na minha casa. Venha porque ele tinha fé que Jesus podia curar sua filha. Dependia da fé da filha? Não, a fé de Jairo. E Jairo sai com Jesus, e a gente conhece a história que Jesus está andando com Jairo, de repente, Jairo passa no meio daquela multidão, e uma mulher toca nas vestes de Jesus, e aquela mulher de fluxo de sangue, que já fazia 12 anos estava doente, papai, Jesus para. Quando Jesus para conversar com a mulher, quem é pai aqui fica imaginando. Imagina você estar levando o seu filho para o médico, para o hospital, e de repente você chega, o sinal amarelo, você freia o carro, e seu filho está lá com febre, está passando mal,
e você está parado no semáforo, e o trânsito, semáforo vermelho, e você fica naquela ansiedade, abre logo, eu quero ir, porque eu quero chegar no hospital. E eu vejo Jairo, de repente, parado, assim, dizendo assim, Jesus, vamos logo, Jesus. Minha filha está morrendo, bora, Jesus, bora. E o que Jesus responde para ele? 2 palavrinhas. Crê somente. Ponto. Somente crê. Crê somente crê. Ou seja, o que Jairo precisava naquele momento? Crer. Nada mais que isso. Ele precisava crer que Jesus ia fazer um milagre no tempo dele. E Jesus daí chega as outras pessoas, falam para Jairo que a sua filha morreu, e Jesus fala, nem dê ouvido para eles. Por que aconteceu isso? Para a gente perceber que Jesus não vai nem adiantar e nem atrasar os compromissos dele. Jesus chega na hora que tem que chegar. Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe o momento que nós temos que receber a bênção. Ah, mas eu estou apressado para receber a bênção, eu acho que tem que ser agora. Não, gente. Se você não está recebendo, se você está dentro dos seus princípios, dos princípios legais e morais, você não está recebendo, é porque o quê? Não está na hora. Não está na hora ainda. Jesus nunca está demorando, porque ele sempre tem um propósito no tempo dele. E o tempo dele é o tempo certo. É difícil a gente entender isso, não é? Na real mesmo, viu? Na real, a gente tem dificuldade. Eu tenho dificuldade, com certeza vocês também têm, porque nós somos mais imediatistas. Às vezes a gente deixa de ter essa confiança que Jairo teve em Deus, e a gente deixa de ter e a gente fica assim, puxa, mas vamos logo, porque nós queremos o nosso tempo, a solução dos nossos problemas. Como é difícil esperar mesmo uma solução. Imagina o coração de Jairo nessa hora. E depois que chega a notícia que a filha morreu, aí deixa o Senhor, deixa ele. Não foi mesmo? Deixa ele. Mas por quê? Porque Jesus queria fazer o milagre da forma dele. Jesus precisava provar dentro do propósito dele que ele era capaz não só de curar, porque isso ele tinha feito, mas ele era capaz de ressuscitar também. Ele precisava mostrar o poder dele. Ele precisava mostrar que ele era Deus, porque Jesus faz as coisas de forma completa, não pela metade. Jesus faz as coisas, mas para ele fazer as coisas de maneira completa, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que convidar Jesus para entrar na nossa casa. E a gente não pode fazer só um pedaço também. Assim como Jesus não faz só uma parte, a gente tem que tomar cuidado quando a gente convida Jesus para entrar na nossa vida e às vezes a gente quer dar um pedaço da nossa vida para Jesus. Um pedaço não. Não, Jesus, deixa esse pedacinho comigo, eu vou segurar para mim. E o restante você toma conta, mas esse aqui, deixa comigo aqui na minha conta. Jesus quer tomar de maneira integral a nossa vida. E continuando lá no versículo, na segunda parte do versículo 5, diz assim, Jesus fala assim, filho, os teus pecados estão perdoados. Veja como Jesus faz a coisa por inteiro. Ele começa primeiro dando o perdão dos pecados. Ele começa primeiro libertando, ele começa primeiro tratando da saúde espiritual daquele homem, para depois tratar da cura física. Jesus levou perdão e salvação para aquele homem. Restaurou ele de maneira completa. Quando Jesus entra na nossa vida, ele faz o serviço de maneira completa. Lá em Romanos 8:1, a palavra de Deus diz assim, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Veja a história de Zaqueu. Quando Zaqueu convida Jesus para ir na sua casa, Zaqueu entrega e Jesus, ele se transforma. E Jesus promove na vida de Zaqueu uma restauração física, não precisava, mas uma restauração espiritual na vida de Zaqueu.
E Zaqueu é transformado, é perdoado, transformado, a salvação chega na casa de Zaqueu. E Zaqueu disse: se por acaso eu defraudei alguém, vou devolver 4 vezes, mas também vou dar metade dos bens para os pobres. Houve o que? Transformação daquele homem que aparentemente era ávaro, aparentemente aquele homem que era rico, e houve transformação. Por quê? Porque Jesus foi até a casa e ele chamou Jesus. E Jesus quer dar perdão para nós. Jesus quer nos perdoar, Jesus quer curar a nossa alma. E hoje é dia de salvação, mas para isso nós temos que nos arrepender. E o que é arrepender? Arrepender é 180 graus, né? É você estar caminhando nesse sentido, você se arrepende e volta. E você não vai mais para aquele caminho. Logicamente que nosso coração é enganoso, nós somos sujeitos ainda, né, a pecados, às vezes a gente volta naquele lugar mesmo sabendo que aquilo lá é errado, a gente volta, mas nós temos a restauração completa em Jesus o tempo todo. E lá em Deuteronômio, Deus faz um joguinho com o povo de Israel, Deuteronômio 30, 19, não um joguinho, mas Deus faz uma proposta, e diz assim, Deuteronômio 30, 19, Deus diz assim através de Moisés: hoje eu te proponho a morte, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus dá a dica, né? Deus é bom demais, né? Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e seus descendentes. Deus é bom, Ele dá a alternativa, Ele dá a escolha, mas Ele dá a dica. Escolha isso que você quer melhor para você. Deus é um Deus completo e bom o tempo todo. No versículo 7, diz lá: alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles pensavam assim, disse-lhes. Os escribas não estavam naquela casa, naquele momento, sem utilidade nenhuma. Eles estavam lá numa missão oficial, que era fiscalizar Jesus, era verificar se o que Jesus estava falando, procurando algum tropeço de Jesus para justificar uma possível traição. Não era à toa, eles não estavam ali de graça, eles estavam ali porque eles precisavam buscar no Senhor algum problema. E Jesus dá o quê? Na casa que Jesus está, a revelação também. Jesus é revelado pelo Espírito Santo sobre essa conversa íntima entre aqueles fariseus, entre aqueles homens, e Jesus diz para eles: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome teu leito e ande? Jesus quer entrar na nossa casa e abrir os nossos corações, abrir os nossos olhos espirituais. Naquele caminho de Emaús, aqueles 2 discípulos estavam andando com Jesus. Jesus estava andando e Jesus se aproxima e anda com eles, e vai conversando com eles, essa caminhada toda até chegar em Emaús. E eles vão falando sobre os acontecimentos. E eles não percebem que é Jesus. Chegando lá, o que eles fazem? Eles convidam Jesus para entrar na casa deles. Aí pronto. Convidou Jesus para entrar nessa casa, ganhou o jogo. Quando Jesus entra, Jesus vai comer com eles. E Jesus, ao partir o pão, os olhos deles são abertos. E para eles é revelado quem é Jesus. Então, a casa onde Jesus está, aonde nós convidamos, tem revelação. Jesus se revela a nós. Jesus se mostra para nós, se dá a conhecer para nós. Ele diz assim: eu sempre estive aqui, só que você não estava me vendo. E a partir desse momento que você convida Jesus para entrar, Ele se revela para você. E a sua vida é transformada, a sua casa é mudada, sua vida em todos os sentidos tem transformação. Porque Jesus se revelou. E continuando, lá no versículo 11,
eu digo a você, falou o paralítico, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Na casa onde Jesus está, tem cura e tem milagre. E a nossa casa precisa ser assim, um lugar de curas emocionais, um lugar de curas espirituais, um lugar de curas físicas, um lugar de curas morais. Nós temos que ser canal de bênção na vida das pessoas. Como ela falou, amando, se Jesus está em nossa casa, as pessoas são atraídas para a nossa casa. E se elas se sentem atraídas por nós, pela presença de Jesus, nós vamos ser canal de bênção na vida dessas pessoas. Jesus entrou na casa de Zaqueu e restaurou a moral de Zaqueu. Jesus entrou em outras casas, restaurou o espiritual. Jesus entrou em casa e restaurou o físico. E esse Jesus está aqui querendo entrar na sua casa e na minha casa hoje. Para fazer tudo isso. Tudo isso que ele fez nessa casa, ele está querendo fazer isso. Porque Deus está presente o tempo todo. Só que depende das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas escolhas. Tudo depende do que nós vamos fazer. E tem alguma área da sua vida que precisa de cura? Com certeza tem, na minha tem. Todos nós precisamos de cura. E Jesus quer nos curar fisicamente, Jesus quer nos curar espiritualmente, Jesus quer nos curar emocionalmente. Mas a gente precisa deixar que Ele faça isso. E para Ele fazer isso, Ele tem que estar presente. Você tem que chamar Ele para vir para a sua casa. Venha Jesus, venha para a minha casa. Entra na minha casa e faz esses milagres. Gente, hoje em dia, quanta gente machucada, quanta gente ferida emocionalmente, quantas palavras de ofensa que a gente ouve de outras pessoas, isso magoa, isso nos deixa tristes. E Jesus tem o poder de fazer a transformação, de curar a nossa alma, de tirar aquilo, de curar aquilo que nos tira paz, que nos tira tranquilidade. E Jesus faz a coisa de maneira completa. Cura física, cura espiritual, cura emocional, cura moral. Corpo, alma e espírito. Jesus não quer somente melhorar a vida das pessoas. Ele quer salvar as pessoas de forma integral. Só que, de novo, depende das nossas escolhas. Depende daquilo que a gente vai fazer. Ele não vai lá e entrar naquele lugar sem que a gente deixe. Aquele paralítico, ele estava privado de sonhos, de realizações profissionais, de realizações pessoais. Ele estava totalmente limitado. Imagina naquela época, mais ainda. Ele não tinha renda, não tinha nada. Então, as palavras de Jesus trouxeram para ele uma cura integral na vida dele, uma cura profissional, uma cura emocional, uma cura física, uma cura espiritual. Se não fosse por esse Jesus, por Jesus ter feito isso, ele não tinha uma condição de manter uma vida comum. E Jesus propõe isso para mim e para você hoje. E lá no versículo 12, ele acaba assim: e levantou-se no mesmo instante o paralítico, né? Pegando o leite, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. A casa de Jesus está a alegria e a glorificação do Senhor. A casa de Jesus está a gratidão. A casa de Jesus está a contentamento. Só que para que nós tenhamos isso, nós precisamos convidar Jesus a entrar. Veja que cada casa que Jesus entrou, cada casa de Jesus convidado, ele deixou uma marca. E ele vai deixar uma marca na sua casa. Quando ele entrar, ele vai deixar uma na minha casa e na minha vida.
a marca do perdão, a marca do milagre, a marca da restauração do seu casamento, do seu relacionamento com seus pais, com seus filhos. E Jesus está buscando isso e quer isso. Só que nós temos que buscar. Parece que está tudo perdido. Acabou a esperança? Não, gente. Não acabou a esperança, não está tudo perdido. Porque em Jesus nós temos a solução. Agora, você quer mudança na sua casa? Em Apocalipse 3, 20, tem um versículo que eu gosto demais, que ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus não vai entrar na sua casa para te abençoar, para transformar a sua casa, a sua família, seus negócios, seus relacionamentos, suas emoções, seus sentimentos, se você não abrir para Ele. E Ele diz: eis que estou à porta e bato. E Ele está batendo hoje, na minha casa e na sua casa, na porta do seu coração, para fazer transformação. E o que eu preciso? Abrir a porta e convidar Jesus para entrar na minha casa e fazer desse convite uma moradia, não para Jesus vir fazer uma visita, mas Jesus vir e morar eternamente dentro da nossa vida, gerando transformação. Que nossa vida seja essa vida transformada pela presença de Jesus. Que nossa casa seja uma casa diferente, porque Jesus mora nela. Que os homens aqui sejam aqueles que vão buscar, que nós homens aqui sejamos aqueles que vamos buscar a presença de Deus na nossa casa. Sejamos aqueles que vão tomar prioridade de chamar Jesus para morar na nossa casa. Que vão abrir a porta da casa para Jesus entrar, para poder ministrar e para poder transformar a vida das nossas famílias. Que Deus abençoe e façamos esse convite. Jesus, venha morar em nossa casa, venha transformar a minha vida.